Olá, sou Antônio Alberto Lopes, professor de Clínica Médica e Epidemiologia. Minha formação é clínica, minha formação é epidemiológica e eu considero a clínica médica como sendo fundamental na formação médica. O estudante com bom alicerce de clínica médica, ele tem tudo para ser um bom médico, mas eu considero importante também a formação científica. O estudante é importante que ele saiba buscar o conhecimento, analisar criticamente o conhecimento médico para trazer isso para o cenário clínico. Quando eu falo em formação científica, eu penso logo em epidemiologia. Por quê? Os trabalhos em medicina, eles têm como métodos básicos, na maior parte das vezes, com mais frequência a gente vai ver, vem da epidemiologia. A ênfase que eu dou principal é de epidemiologia aplicada à clínica, o que nós denominamos de epidemiologia clínica. E agora nós vamos tratar de um tema importante que é ou que são, melhor dizendo, os desenhos de estudo epidemiológico. Provavelmente a gente vai começar aqui dos estudos, dos desenhos básicos epidemiológicos. É importante que todo estudante de medicina, todo médico conheça isso para melhor entendimento e análise crítica dos seus trabalhos científicos. Vamos em frente. Antes de irmos mais adiante, na avaliação crítica de estudos clínicos epidemiológicos, considero interessante olharmos alguns aspectos, alguns pontos relacionados com os principais desenhos de estudos epidemiológicos. O que significa exposição e evento? Exposição é aquela variável que nós chamamos a variável preditora, frequentemente chamado também de fator de risco, que é o fator que pode predizer o evento. O evento aí, no caso, o resultado, o desfecho. Em algumas circunstâncias pode causar o evento. Um outro termo importante, principalmente quando se relaciona com o ensaio clínico, é o que se chama de alocação. Alocar significa designar. Aqui está representado dois itens importantes de classificação de estudos epidemiológicos. Ambos importantes, mas o mais importante é a direção. A direção se refere ao que precede na investigação, se a exposição primeiro ou se o evento primeiro é primeiro investigado. Para frente, exposição, evento, inverso. Investiga eventos e procura-se avaliar exposições. E sem direcionamento é o que a gente faz, que vê no estudo de corte transversal. A cronologia é diferente da direção, é aquilo que classifica o estudo em prospectivo ou retrospectivo. Prospectivo, quando os eventos ainda não estão presentes, quando o investigador inicia a investigação, e retrospectivo, os eventos já estão presentes. Aqui é uma listagem simples dos estudos epidemiológicos básicos, os observacionais, o estudo de coorte, o caso controle e corte transversal e o chamado estudo de intervenção, que é basicamente um ensaio clínico. Nós vamos conversar sobre ele. O estudo de coorte é o estudo observacional. Nós começamos avaliando a exposição, ou seja, se o indivíduo é exposto ou ele é não exposto. Portanto, a direção é para frente, forward. No ensaio clínico também é para frente. A exposição, no caso, no ensaio clínico, a exposição é um tratamento, em modo geral, e o indivíduo no grupo não exposto é o grupo de comparação. Então, como vocês estão vendo, ambos são para frente. Então, tanto no estudo observacional de coorte como no ensaio clínico, a direção da investigação é para frente, forward. E você vai em busca de eventos. Os indivíduos são acompanhados ao longo do tempo. Então, se a direção de ambos é para frente, o que faz com que o estudo de coorte observacional de coorte seja diferente do ensaio clínico? Então, vamos começar aqui pelo estudo de coorte. O que define exposição, ausência e presença é simplesmente uma questão de observar, porque ele já está presente. Então, aqui a gente tem a população, você está vendo aqui os indivíduos que estão aí arredondados de vermelho, são os indivíduos expostos, os outros são não expostos. Então, basicamente, observamos. Olha agora no ensaio clínico. Não tem inicialmente exposto ou não exposto aqui. Vai ter uma alocação que vai designar pessoas para constituir os grupos de exposição e não exposição. Então, no ensaio clínico você tem isso aqui que é a alocação. Então, o grupo vai ser criado no momento que você aloca ele
para um grupo ou para outro. O tratamento teste, que na verdade ele vai ser exposto ao tratamento, e você tem um grupo de comparação. Às vezes no ensaio clínico controlado por placebo, o grupo de comparação pode ser o placebo. Deixando claro aqui, ser exposto aqui, nesse caso aqui, está sendo ser exposto ao tratamento, né? E você tem o grupo não exposto, que poderia ser um outro tratamento ou um placebo, né? Seria um ensaio clínico controlado por placebo. Agora, outra situação de estudo observacional, estudo de caso controle. Qual é a direção da investigação? Ele começa pelo evento, porque no evento você vai definir casos e controle. Caso poderia ser caso com determinada doença, como câncer, os controles de indivíduos sem o câncer. Mas daqui você já tem aqui escolhido 100 indivíduos de cada grupo. Então, esclarecendo por que é inversa a direção. Você iniciou do evento, escolheu casos e comparou com controles. Na segunda etapa é que você vai avaliar em casos e controles qual é a situação deles em relação à exposição. Um exemplo da literatura, esse estudo de caso-controle, em que se avaliou a associação entre o papiloma vírus, se ele poderia ser causa de câncer de orofaringe. Se escolheu inicialmente, começou escolhendo casos de indivíduos com câncer de orofaringe, comparando com controles. Então, começa do evento. Portanto, ele tem uma direção inversa. Então, na segunda etapa, avaliou a exposição. Então, em casos e controles, se avaliou quem tinha e não tinha a exposição ao papilomavírus, né, entre os 100 casos e entre os 200 controles. Então, isso está caracterizado aí um estudo de caso-controle. O estudo sem direcionamento é o estudo de corte transversal. Então, aqui 2 exemplos. Se você está investigando ao mesmo tempo o hábito de tomar café e sintoma de depressão, você não sabe quem vem primeiro, né? A mesma coisa, dieta vegetariana, padrão do indivíduo e medindo a pressão arterial ao mesmo tempo. Então, não existe direção, corte transversal. Obrigado por ter assistido a aula.